O homem que andou com Deus, e se existisse um homem que desafiou a própria morte, um homem comum, nascido em meio a um mundo de sombras que simplesmente sumiu. Essa é a história de Enoque, o homem que andou com Deus e desapareceu sem deixar corpo, em túmulo ou despedida. Numa época em que a humanidade começava a se afastar do Criador, Enoque brilhou como uma chama solitária. Ele não construiu reinos, não travou guerras, nem deixou monumentos, mas deixou algo muito maior: o exemplo de uma comunhão perfeita. A Bíblia o descreve com poucas palavras, mas elas ecoam como trovão. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. O que significava andar com Deus? Não era apenas orar ou obedecer, mas viver em sintonia total com o Criador, sentir o pulsar divino em cada respiração, ouvir o sussurro da eternidade em cada passo. Enquanto outros homens buscavam poder e prazer, Enoque buscava presença. Seu mundo era o mesmo que o nosso, cheio de ruído, distrações e vaidade. Mas ele escolheu o silêncio da comunhão. E foi nesse silêncio que encontrou o caminho para o infinito. Enoque não foi apenas um homem de fé. Foi o lembrete de que andar com Deus é a única forma de vencer a morte. O mundo de Enoque não era puro nem piedoso. Era uma terra que começava a se distanciar de Deus, onde o poder corrompia, a violência crescia e os homens se tornavam escravos da própria ambição. Cada geração parecia esquecer o sopro divino que lhes dera vida. Era o início de um tempo escuro, onde a fé se tornava uma chama rara em meio à escuridão. Enquanto multidões erguiam altares a deuses de pedra, Enoque caminhava em silêncio, guiado por uma voz que o mundo não ouvia. Não era um profeta famoso, nem um líder cercado de seguidores. Era apenas um homem, mas um homem que escolheu permanecer puro num tempo de corrupção. As cidades cresciam, os desejos se multiplicavam e o pecado se tornava norma. Mas Enoque não se deixou moldar por seu tempo. Ele o desafiou. Enquanto o mundo corria atrás do efêmero, ele buscava o eterno. Havia dias em que era zombado, outros em que era ignorado, mas nada o afastava do propósito: andar com Deus. E quanto mais o mundo se tornava frio, mais o coração de Enoque ardia com uma fé que iluminava o impossível. O contraste entre Enoque e sua geração era como o entre o sol e a sombra. E foi exatamente essa diferença que chamou a atenção do próprio Criador. Certa manhã, quando o sol nascia entre as montanhas, Enoque ouviu algo diferente. Não era o vento nem o canto dos pássaros. Era uma voz suave, mas irresistível, como se o próprio céu respirasse seu nome. Essa voz não vinha de fora, mas de dentro, como um chamado que despertava a eternidade adormecida em sua alma. Enoque parou, fechou os olhos e soube. Deus o chamava. Não com promessas de poder, nem de glória, mas com a oferta de presença. A partir daquele instante, ele passou a caminhar com uma consciência profunda. Cada passo era oração, cada olhar era adoração. Mas quanto mais ele se aproximava da luz, mais via as trevas do mundo à sua volta. Homens que zombavam de Deus, que vendiam justiça, que cultivavam o ódio como semente. E ainda assim Enoque não desistiu. Ele orava por eles, chorava por eles e os amava mesmo quando o rejeitavam. Em meio ao caos, Enoque se tornou a voz do arrependimento. Ele falava de um juízo que viria, de uma justiça que ninguém escaparia. Alguns riam, outros tremiam. Mas a mensagem ecoava, e ainda ecoa hoje, no coração de quem busca sentido. E você, se fosse chamado por Deus hoje, teria coragem de ouvir e seguir? Deixe nos comentários o que significa para você andar com Deus e se inscreva no canal para continuar essa jornada espiritual. Enoque não falava por si. Cada palavra que saía de sua boca parecia nascer do próprio coração de Deus. Ele não pregava para agradar, mas para alertar. Dizia que um juízo se aproximava,
que a terra seria visitada por aquele que tudo vê e que ninguém poderia esconder-se da verdade. As pessoas o chamavam de louco. Como poderia alguém anunciar um Deus invisível? Mas Enoque não precisava vê-lo com os olhos. Ele o via no vento, nas estrelas, na harmonia da criação. E mais do que isso, o sentia, vivo, real, tão próximo quanto a própria respiração. Enquanto os homens erguiam monumentos à vaidade, Enoque erguia orações. Enquanto buscavam prazer, ele buscava propósito. E em cada madrugada, quando todos dormiam, ele caminhava sob o luar, falando com o Criador. Era um diálogo silencioso, uma conversa entre alma e eternidade. Com o tempo, sua vida começou a mudar. Os dias pareciam mais curtos, as distâncias mais leves. Havia algo diferente em sua presença. Um brilho sereno, uma paz que o mundo não podia explicar. Aqueles que zombavam agora o observavam em silêncio, porque em Enoque viam o reflexo de algo que o mundo havia perdido, a pureza da comunhão com Deus. Com o passar dos anos, Enoque já não parecia deste mundo. Seu olhar atravessava as coisas visíveis, como se buscasse algo além do horizonte. Os que o viam diziam que havia luz em seu semblante, uma calma que nenhuma dor podia apagar. Ele caminhava, sim, entre homens, mas sua alma já habitava os céus. A cada dia, Enoque se afastava mais do barulho da humanidade. O riso vazio dos ímpios, o orgulho dos poderosos, nada disso o tocava. Ele preferia o som do vento nas árvores, o canto dos pássaros e o sussurro do Espírito em seu coração. Falava pouco, mas quando o fazia, as palavras vinham carregadas de eternidade. Enoque compreendeu que sua jornada não era apenas sobreviver, mas ser ponte entre o divino e o humano. Ele representava o que o homem foi criado para ser, imagem viva do Criador. E essa comunhão o transformava dia após dia, como se a carne se rendesse à luz. Até que num dia comum, enquanto caminhava com Deus, o invisível se fez real. O ar tremeu, a terra silenciou, e Enoque simplesmente deixou de estar. Não houve morte, nem dor, nem despedida, apenas a continuidade de um caminhar que começou na terra e terminou no céu. Porque Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Naquele dia, o sol brilhou como nunca antes. As aves cessaram o voo e o vento ficou suspenso no ar. Enoque caminhava por entre colinas silenciosas, onde só se ouvia o som de seus passos e da respiração leve da terra. Mas, de repente, o impossível aconteceu. Uma presença desceu, invisível, mas tão real quanto a vida. Era como se o próprio tempo parasse para assistir. A luz o envolveu, não como um clarão que cega, mas como um abraço que consola. Enoque olhou para o alto e sorriu. Seu corpo começou a perder peso. Sua pele parecia dissolver-se em brilho. O chão não o sustentava mais. Ele estava sendo chamado de volta para casa. Os que o procuraram mais tarde encontraram apenas marcas suaves na areia, como pegadas que paravam de repente. Não houve corpo, não houve túmulo, apenas o eco de uma vida que não conheceu a morte. E ali começou a lenda de Enoque, o homem que caminhou tanto com Deus, que um dia simplesmente não voltou. Seu nome ficou como lembrança de esperança, prova viva de que a fé pode romper o limite entre o humano e o eterno. Talvez Enoque não tenha desaparecido. Talvez apenas tenha chegado onde sempre pertenceu. Os séculos passaram, mas o nome de Enoque continuou ecoando como um sussurro sagrado entre os povos antigos. Ele não deixou templos, não ergueu monumentos, não acumulou glória, apenas deixou um exemplo vivo de intimidade com o Criador. E foi isso que o tornou eterno. Os homens tentaram entender seu desaparecimento. Alguns diziam que os deuses o levaram, outros acreditavam que ele se tornou estrela. Mas os que conheciam a verdade sabiam, ele apenas seguiu andando. Enoque se tornou símbolo daquilo que todos desejam: vencer a morte, transcender o tempo, tocar o divino sem deixar de ser humano.
Sua história foi passada de pai para filho, de geração em geração, e cada palavra reacendia uma chama. Se Enoque pôde andar com Deus, então talvez nós também possamos. Essa esperança cruzou milênios, preparando corações para algo maior, para um dia em que o próprio Deus andaria entre os homens novamente. E mesmo invisível, Enoque continuava falando, não com palavras, mas com o eco da sua fé, pois o verdadeiro legado não é o que se vê, mas o que se sente quando o mundo silencia. Mesmo depois de desaparecer, Enoque nunca deixou o mundo em silêncio. Seu nome atravessou os séculos como o som de um trovão distante, suave, mas impossível de ignorar. Os anciãos contavam aos jovens que Enoque não conheceu a morte, e suas palavras inspiravam fé em meio à escuridão. Quando as gerações futuras olhavam para o céu noturno, imaginavam que cada estrela era um passo de Enoque pelo firmamento. Ele se tornou a lembrança viva de que o ser humano foi criado para caminhar com Deus, não apenas para existir. E esse eco de eternidade transformou o medo em esperança. Nos momentos mais sombrios da história, quando a violência dominava a terra, alguns poucos se lembravam dele. Se Enoque andou com Deus e foi levado, diziam, então Deus ainda anda entre nós. Era como se o exemplo daquele homem silencioso sustentasse a fé de todos os que insistiam em crer. Pois o tempo pode apagar nomes e reinos, mas não apaga o som de uma vida que tocou o divino. E enquanto houver alguém que busque ouvir a voz de Deus, Enoque jamais deixará de falar. Poucos compreendem o verdadeiro segredo de Enoque. Não foi o mistério de seu desaparecimento que o tornou eterno. Foi o modo como viveu antes disso. Enoque caminhava em um mundo corrompido, cercado por violência, vaidade e egoísmo. Mas ele escolheu outro caminho, o da comunhão silenciosa, o da fé constante, mesmo quando ninguém acreditava. Seu legado não foi apenas espiritual, foi um aviso. A vida é breve, mas o que fazemos dela ecoa na eternidade. E Deus, ao levar Enoque, mostrou que a fé verdadeira transcende a morte. Era como se dissesse à humanidade, há mais além do que vocês veem. A mensagem de Enoque é simples e profunda. Andar com Deus é o destino de quem quer viver plenamente. Ele não fugiu do mundo, apenas aprendeu a ouvir a voz do Criador em meio ao caos. E quando sua jornada terminou, ele não morreu, apenas atravessou o véu. E você tem andado com Deus ou apenas passado pela vida? Comente aqui o que o exemplo de Enoque desperta em você. Sua resposta pode inspirar alguém que hoje precisa de fé. O tempo passou e a história de Enoque continua envolta em mistério. Nenhum túmulo foi encontrado, nenhuma prova material, apenas fé e o eco de uma vida que venceu a morte. Enoque se tornou o símbolo do impossível, o homem que não provou o fim, porque escolheu caminhar com o Eterno todos os dias. Há quem diga que seu desaparecimento foi um prenúncio, um lembrete de que a comunhão perfeita ainda é possível. Outros afirmam que ele foi levado para testemunhar o que está por vir, o retorno daquele que também subiu aos céus sem deixar rastros. Mas talvez o verdadeiro milagre não seja o que aconteceu no fim, e sim como ele viveu até lá. Enoque mostrou que fé não é apenas crer, mas permanecer quando o mundo desiste. Que andar com Deus não é privilégio dos santos, mas escolha diária dos que amam a verdade. E no silêncio entre o último passo e a eternidade, ele se tornou prova viva de que a morte não tem a última palavra. Assim, sua história não termina, apenas continua em cada alma que ainda busca o mesmo caminho. Porque Enoque não desapareceu, ele apenas voltou para casa,